Eu vou chamar agora o deputado Alessandro Molon para falar sobre Marco Civil. Alessandro Molon é deputado federal do PT do Rio de Janeiro. Como todos nós sabemos, né, ele é o relator do Marco Civil da Internet, advogado e professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, bacharel e mestre em História pela Universidade Federal Fluminense. Molon foi o deputado mais votado no PT do Rio de Janeiro, com 130 mil votos. Ele tem se destacado pela defesa e segurança jurídica e pelo estímulo à inovação tecnológica. Em 2011, Molon foi escolhido como relator do Marco Civil da Internet, comumente chamado pela Constituição da Internet. Iniciou, então, uma série de audiências públicas pelo país para aprimorar as discussões. E agora estamos num momento aí, né, Molon, de ansiedade do setor, e queremos aí ouvir os próximos passos e perspectivas do projeto. Obrigado, Laura. Eu quero pedir licença para falar de pé. Agradecer muito à organização do evento, à Abranet, pelo convite. Cumprimentar a Laura também do Yahoo. Cumprimentar o Ivo Correia. Agradecer por todo o apoio na tramitação do projeto, todo o conhecimento do Ivo também nesse campo. Cumprimentar o senador Rodrigo Hollenberg, que é uma referência nesse campo da inovação tecnológica, da luta pelo avanço do país na tecnologia, e agradecer a presença dele também. A presença do senador aqui é uma alegria para a gente, sobretudo porque nós temos a esperança de aprovar o Marco Civil na Câmara e entregar o desafio para o Senado, né? E a presença do senador aqui nos dá a tranquilidade de que o projeto vai estar sendo discutido por gente que conhece o tema, que se dedica ao tema, e, por isso, a presença dele aqui é uma alegria para todos nós. Eu quero pedir licença para cumprimentar todos os presentes, na pessoa do professor Demigetico, aqui, que é uma referência para todos nós na luta por uma internet melhor para o Brasil, na pessoa do professor Ronaldo Lemos, da Fundação Getúlio Vargas, aproveitando a oportunidade para agradecer toda a dedicação do CTS, da Fundação Getúlio Vargas, à construção do Marco Civil, né? Esse projeto é filho da Fundação Getúlio Vargas também, né? Foi fundamental no desenvolvimento, e cumprimentar também na pessoa do Eduardo Parajo, aqui que nos recebe e que também foi tão importante na tramitação do projeto. Na pessoa dos três, eu peço licença para cumprimentar a todos os presentes. Eu quero agradecer aos organizadores do evento não apenas pela oportunidade de falar do Marco Civil e, sobretudo, com isso, enfrentar talvez o maior dos nossos inimigos, que é o esquecimento, que é a gaveta da Câmara dos Deputados, né? Onde dormem tantos projetos, onde tantos projetos vão ficando uns debaixo dos outros, né? E não apenas por isso, mas também pelo apoio no debate sobre o projeto, né? A Abranet foi uma parceira muito importante na reflexão sobre o Marco Civil, no aprimoramento do projeto, naquilo que o projeto pôde melhorar. A Abranet teve um papel muito importante, então eu quero agradecer por isso e pelo apoio que vem dando ao meu relatório apresentado ao projeto na Câmara dos Deputados. Eu queria começar a minha fala aqui nesse evento. Eu não vou fazer uma fala técnica, seria desnecessário e arriscado, né? Afinal, nós temos aqui especialistas, profundos conhecedores do tema, então não acho que se trate de fazer aqui uma fala técnica, mas, sobretudo, fazer um balanço desse ano e meio de tramitação do projeto e das perspectivas futuras, que, como disse a Laura, acho que é o que mais interessa a todos aqui, talvez seja a maior contribuição que eu possa dar. Mas, para fazer isso, eu queria contar do orgulho e da honra que eu tive, senador, de representar o nosso país num seminário feito há 2 meses, na Inglaterra, por uma agência do governo britânico, um seminário que contou com a participação de 62 pessoas, de 24 países, de todos os continentes, da Oceania, a África, da Ásia, as Américas, passando pela Europa, não é? E eu fui convidado para falar sobre o Marco Civil da Internet, o que já me chamou a atenção, porque ser convidado para um evento internacional para falar de um projeto de lei, não de uma lei, não de uma conquista, não de um avanço,
mas de uma perspectiva, de um horizonte, de um sonho, é algo raro. E mais raro ainda, o apoio que eu pude perceber nos representantes de todos esses países, representantes do segmento privado, de empresas que trabalham com a internet, representantes de governos, de países já desenvolvidos, países em desenvolvimento, de representantes de ONGs que trabalham com a internet. O seminário era sobre liberdade de expressão na rede. E o Marco Civil foi apresentado lá como um exemplo. E eu tive a honra de poder falar como um brasileiro, um representante do nosso Congresso, que está construindo, a partir de uma iniciativa do Poder Executivo, provocado pela sociedade civil, que é a verdadeira autora desse projeto, a sociedade civil brasileira, para falar dessa possibilidade de uma lei que pode vir a influenciar positivamente não só a América Latina, como há pouco eu conversava com um companheiro, representante aqui de uma das empresas que faz parte aqui da organização do evento e que vem da Argentina, falando que esse projeto tem sido comentado e debatido em vários países da América Latina. E eu fiquei surpreso com isso. Quer dizer, primeiro, pelo fato de ter sido convidado para falar de um projeto de lei e, sobretudo, por perceber como o projeto já é conhecido e como ele já é referência no mundo, como aquilo que pode se tornar, talvez, uma das melhores leis do mundo sobre a internet. E uma lei geral, não uma lei criminal, como o Congresso tendia a fazer em 2009, quando a sociedade civil, de alguma maneira, se levantou para dizer ao então presidente Lula, no Fórum Internacional de Software Livre, que o Brasil não queria que as primeiras leis brasileiras sobre a internet fossem leis que tratassem a internet sob a ótica do direito penal. Leis que criminalizavam uma série de condutas de uma maneira, inclusive, muito pouco técnica e arriscada, colocando quase todos que, eventualmente, cometessem até um erro, inadvertidamente, se tornassem criminosos. E a sociedade exigiu do então presidente Lula que, em vez disso, o Brasil tivesse não uma lei penal, mas, sobretudo, uma carta de direitos, uma lei que garantisse direitos, estabelecesse deveres, garantias para os usuários da internet no Brasil, para aqueles que atuam no campo da internet, que dessem segurança jurídica, para que surgissem novas empresas no Brasil nesse campo, gerando emprego, renda, desenvolvendo o nosso país, permitindo que os cérebros que nós continuamos exportando pudessem aqui ter um ambiente seguro para iniciar suas empresas, para inovar, né? E o então presidente Lula determina ao ministro Tarso Genro que constituísse um grupo de trabalho no Ministério da Justiça. Esse grupo de trabalho se reuniu, apresentou uma proposta, ela foi largamente discutida pela sociedade, foi modificada a partir das contribuições da sociedade civil brasileira, foi enviada ao Congresso, nós rediscutimos o projeto amplamente, percorremos o país, estivemos em 4 regiões do país, com mais de 60 participantes, não é? Em 7 audiências públicas, seminários, recolocamos o projeto em consulta pública, fazendo desse projeto não apenas uma referência de projeto de lei no campo da internet, mas também um marco no processo legislativo. E eu ouso dizer, Laura, você que vem da Espanha, não é? Que tem origem na Espanha, espanhola, uma referência no processo legislativo não apenas brasileiro, mas para outros países também. Há pouco tempo, Manuel Castells lançou o Partido do Futuro na Espanha. Começou a construção de um novo partido político na Espanha, esse que é um grande pensador, inclusive muito lido aqui no Brasil. E no site do Partido do Futuro, lá na Espanha, para quem quiser ver depois, tiver curiosidade, pode pesquisar, a referência de relação entre representantes e representados, entre governo e sociedade, uma das referências é o Marco Civil da Internet, como referência de processo colaborativo na construção de um projeto de lei, de superação da distância que normalmente marca o parlamento, nos mais diversos países, esse é um problema no mundo inteiro, aqui no Brasil também, distância entre representantes e representados, e o Marco Civil está fazendo história. E é por isso, na Itália, nós estamos acompanhando um processo de consulta pública inspirado no Marco Civil brasileiro. Em outros países da América Latina, o Marco Civil já vem sendo debatido, como mencionei. Na ONU, ele já foi objeto de debate, como projeto de lei. Por tudo isso, nós precisamos levar esse projeto adiante.
é um projeto que protege fortemente a liberdade de expressão e, dessa forma, é decisivo para o futuro da democracia brasileira. No meu entendimento, senador, a democracia vai passar cada vez mais pela internet. E a internet passa decisivamente pela neutralidade da rede. E a construção da democracia passa decisivamente pela liberdade de expressão. E esses dois valores estão fortemente protegidos no Marco Civil da Internet. Portanto, nós estamos construindo alguma coisa bonita, da qual o Brasil pode e deve se orgulhar. E, por isso, é algo que não pode ser desperdiçado, que não pode ser perdido, que não pode ser vencido pela oposição de um ou outro setor que se sente prejudicado ou que tem como horizonte a limitação dos seus fartos lucros, né? Como setores que vêm, de alguma maneira, se sentindo ameaçados pelo Marco Civil. O Marco Civil não foi construído para ameaçar nenhum segmento. Prova disso são que as mais diversas empresas de internet apoiam o projeto, e não são empresas estrangeiras, apenas como alguns tentam veicular, empresas brasileiras, produtores de conteúdo, usuários da internet, ONGs, enfim, os mais diversos apoios nós temos recebido, e por isso não é aceitável que a resistência de um setor apenas impeça esse avanço, que vai ser um avanço decisivo para todo o país, né? Um projeto que protege a privacidade, Ivo, do internauta brasileiro, que antecipa, de alguma maneira, o projeto de lei importantíssimo de proteção aos dados pessoais e antecipa, no mesmo espírito desse projeto, nós já colhemos algo do que já foi construído pelo Ministério da Justiça, pela Casa Civil, pelo Poder Executivo, daquilo que virá a ser, provavelmente, o projeto de lei de proteção de dados pessoais. Nós já antecipamos isso para evitar que as pessoas continuem tendo a sua navegação gravada, analisada e vendida como mercadoria, sem que sequer elas saibam. Isso é inadmissível. O usuário da internet no Brasil está tendo a sua navegação bisbilhotada, vigiada, sem que sequer ele saiba disso. Ele intui, ele percebe, pela propaganda que recebe, por alguns sinais que ele consegue compreender, mas ele sequer sabe, sequer é informado daquilo que se está guardando a seu respeito, do uso equivocado que se tem feito dos seus dados pessoais, e o Marco Civil avança na direção de proteger esse usuário, de garantir a sua privacidade, de proteger a sua liberdade de expressão, de garantir a neutralidade da rede, que, se fosse tão nociva para o futuro da internet como um artigo hoje na imprensa procura dar a entender, não teria tanto apoio das empresas que vivem na internet, que apostam na internet, daqueles que construíram a internet, do criador da internet, do Tim Berners-Lee, dos pais da internet no Brasil, um deles, referência nossa, o professor Demi aqui. Ora, se o projeto fosse nocivo, a internet não mereceria o apoio de tanta gente qualificada e gente desinteressada, como é o caso, sobretudo, dos acadêmicos que pesquisam o tema e que não têm nenhum benefício particular a oferir da aprovação desse projeto de lei. Como o Comitê Gestor da Internet e os seus pesquisadores intelectuais não têm nenhum ganho pessoal a receber da aprovação do Marco Civil. Tem, sim, a esperança de ver o país ganhar com isso, de ver a inovação no Brasil ganhar com isso, de ver a inclusão ganhar com isso, a inclusão digital, né? E assim por diante. Por isso, nós precisamos levar esse projeto adiante. Eu disse aqui num seminário realizado aqui mesmo nesse centro na data de ontem, e um seminário que também foi muito importante para divulgar o Marco Civil, para chamar a atenção para o Marco Civil, que nosso desafio é vencer o esquecimento, lutar contra o esquecimento, como eu disse aqui na abertura também da minha fala, e lutar contra a gaveta, né, que é o destino de muitos projetos de lei que tramitam por todas as casas legislativas do mundo, inclusive pelo Congresso Nacional. Nós precisamos lutar contra isso, mas não apenas contra isso. Nós temos um desafio, eu quero aproveitar essa ocasião aqui também para fazer um apelo a todos os presentes. Nós precisamos também lutar contra a divisão que eventualmente ocorre entre os que apoiam o projeto, que eventualmente, por não considerar um ou outro dispositivo o ideal, por não avaliar que o projeto garante todos os avanços desejáveis, né? Tudo aquilo que nós sonharíamos conquistar num projeto, eventualmente por conta de um ou outro dispositivo,
nós acabamos muitas vezes nos dividindo e enfraquecendo o apoio ao projeto. Nós que somos favoráveis ao projeto, não podemos nos dividir nesse momento. Esse momento é um momento decisivo, é um momento de levar o Marco Civil à frente, e se ele não soluciona todas as questões, tenhamos presente que nenhum projeto de lei, nenhuma Constituição, nenhum texto legislativo no mundo inteiro resolve todos os problemas. O processo legislativo é um processo cumulativo, é um processo de conquistas sucessivas, de avanços, muitas vezes uma guerra de guerrilha, e uma guerra em que a gente avança conquistando trincheiras, né? Por isso, um dos desafios nossos é vencer também as divisões entre aqueles que apoiam o projeto, para evitar que pequenas diferenças se tornem um argumento daqueles que são contra o projeto para evitar a sua aprovação, né? Desse projeto que já tarda para ser aprovado. Nós, e assim caminho para a conclusão da minha apresentação também, precisamos empurrar o Marco Civil para frente, empurrá-lo para o plenário, empurrá-lo para a votação, e precisamos aprovar o Marco Civil na Câmara, porque enquanto ele não for votado, quem perde é o Brasil. E eu acho que é muito importante, e esse acho que é o nosso segundo desafio, de um lado lutar contra o esquecimento e contra a gaveta, e de outro lado lutar contra a desinformação. Ou seja, o nosso desafio é mostrar para cada brasileiro, para cada brasileira, o quanto o projeto é decisivo para a sua vida na internet. E mostrar que, enquanto ele não é aprovado, todos nós perdemos. Essa é a batalha que nós temos pela frente. O Brasil perde novos investimentos em sua internet, o Brasil perde novas empresas que deixam de ser criadas aqui pela insegurança jurídica que ameaça os empreendedores. Nós perdemos investimentos externos que deixam de vir para o Brasil também pela insegurança jurídica, pela falta de parâmetros, de leis que deem segurança a quem quer investir. O Brasil perde toda a inovação que poderia ser produzida aqui por falta de oportunidades entre nós, pelas empresas que deixam de ser criadas e que deixam de investir nessa inovação. Enquanto o Marco Civil não é votado, quem perde é a livre concorrência na internet, característica essencial de qualquer mercado que se queira robusto ou que se deseje fortalecer, gerando emprego e renda. Enquanto o Marco Civil não for votado, são os usuários brasileiros na internet que perdem o direito à privacidade, com práticas que vêm ocorrendo aqui hoje e que já foram proibidas em outros países, como, por exemplo, na Inglaterra. Práticas que transformam a sua curiosidade, os seus interesses, em mercadoria, sem que sequer o usuário da internet no Brasil saiba. Sem o Marco Civil, o usuário perde a sua liberdade de expressão, direito constitucionalmente garantido, mas todos os dias violado na internet brasileira. E sem liberdade de expressão, quem perde também é a nação, é a democracia que nós estamos aos poucos construindo e que desejamos levar adiante. Sem o Marco Civil, o usuário perde a liberdade de escolher o que ler, e é isso que está em jogo com a neutralidade da rede. Não é apenas a livre concorrência, isso é fundamental, mas ao lado disso, quem perde é o usuário, porque vai deixar de poder escolher livremente aquilo que ele quer acessar, aquilo que ele quer ler, aquilo que ele quer baixar. A experiência, como diz o professor Ronaldo Lemos, integral da internet que ele quer ter, com a segmentação que querem fazer na oferta do acesso à internet. Não é? Nós perdemos, por não estar proibido, não por estar proibido essa liberdade de escolha, mas por práticas de mercado que, ao quebrar a neutralidade da rede, vão tornando inviável uma escolha de fato livre. Nós precisamos contar a todos os brasileiros tudo o que eles perdem com o Marco Civil engavetado. Esse é o nosso grande desafio. Se conseguirmos vencer essa batalha da informação, certamente ganharemos muito mais apoio para fazermos a Câmara votar o Marco Civil da internet. Eu concluo dizendo o seguinte: há um tempo atrás, a especulação era de que o projeto não era votado porque havia divisão no governo. Hoje, se havia dúvida, todas as dúvidas estão superadas. Não há qualquer voz dissonante no governo em relação ao meu relatório do Marco Civil da internet. Eu, inclusive, agradeci ao ministro Paulo Bernardo, que, quando eu chegava, saía daqui,
por mais uma manifestação pública de apoio dele, à noite, para amanhã de manhã fazer uma palestra sobre o Marco Civil da Internet. Daqui a 3 semanas, eu vou para o Amapá, também a convite para falar sobre o Marco Civil da Internet. E é curioso que os convites têm vindo para falar deste tema. Há uma mobilização intensa nesses estados que não foram visitados, não tiveram uma audiência pública, que pedem a nossa presença. Então, nós vamos percorrer o país, se for necessário, para mobilizar a sociedade brasileira, para cobrar a votação desse projeto. E eu peço às senhoras e senhores que procurem, dentro das suas possibilidades, cada um do seu jeito, cada um na sua empresa, na sua ONG, no seu ambiente de trabalho, na sua universidade, no seu órgão, do governo, dos governos, mobilizar as pessoas para a gente pedir a votação desse projeto, colocá-lo em votação e aprová-lo. O presidente da Câmara, algum tempo atrás, me disse que pretendia, se possível, colocar o projeto em votação em abril. Ainda não tivemos sinalização, vamos tentar na semana que vem pedir a ele que coloque em pauta o projeto. Já estamos chegando no final de abril, já é hora de votar o projeto, eu vou procurá-lo e contar a ele da realização desses seminários, do amplo apoio que o Marco Civil tem recebido e fazer um apelo para que ele coloque em votação o Marco Civil da Internet na semana que vem e que nós possamos contar com a ajuda do senador Rodrigo Hollenberg em breve para, no Senado, conseguirmos aprovar esse projeto de lei e oferecer ao Brasil o projeto de lei que ele merece, um projeto de lei que vai ser aplaudido pelo mundo inteiro e, sobretudo, pelas brasileiras e brasileiros que dependem e querem depender cada vez mais da internet. Marco Civil da Internet, já. Muito obrigado a todos pela atenção.